Vai pôr ou não vai? Só pra pegar quem? Pessoal, bom dia. Bom dia, né? Porque ninguém aqui almoçou ainda, então tá tudo no horário. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, por estar aqui moderando essa mesa, agradecer aí nossos patrocinadores para essa sessão clínica intitulada de O Ambiente que Cura, o impacto da higiene na recuperação do paciente. Então, é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui para falar desse evento tão relevante e necessário, né? E eu acho que esse título do Ambiente que Cura já nos provoca a pensar o tamanho da influência, né, do ambiente na recuperação do paciente. Aí, quando a gente fala de ambiente nesse impacto, a gente não está falando só de conforto, experiência, a gente sabe o quanto a questão da higiene do processo aí representa no controle de infecção, na segurança do paciente e, consequentemente, no desfecho clínico. Então, acho que não há dúvidas aí do impacto direto. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de ouvir diferentes especialistas com diferentes olhares, e acho que isso vai agregar muito. Então, queria convidar aqui para a mesa, primeiramente, a enfermeira Jara Loredo. Cadê as bolinhas? A Jara é nossa enfermeira, a Jara é especialista em prevenção e controle de infecção hospitalar do hospital. A Jara tem MBA em epidemiologia, qualidade e segurança do paciente, é pós-graduada em excelência operacional, Lean Six Sigma Green Belt, pelo Albert Einstein, e avaliadora de qualidade em serviços de saúde da Quemento. Vou convidar também Lidiane Facim. Lid também é enfermeira, que ela está como coordenadora de qualidade, seguranças e práticas assistenciais do 9 de julho. Lid é especialista em modelo de melhoria pelo IHI, pós-graduada em segurança do paciente e gestão de riscos assistenciais pelo Albert Einstein, tem MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E, por fim, Tawane Rodrigues, que é nossa supervisora de hospitalidade no Hospital 9 de Julho, graduada em gerontologia. Quem quer começar? Pode começar? Vou passar aqui então para a Jara. Como a Maiana bem comentou, né, o quanto o ambiente ele é importante, né, desde da sua organização, da limpeza, as cores, a iluminação, tudo ela realmente influencia, né? Não só no paciente, imagina. Na nossa casa, a gente sempre escolhe as melhores coisas para decorar, para a gente se sentir bem. Mas imagina o paciente que já tem uma comorbidade, já está no hospital para tratar alguma coisa, ele realmente ele precisa de um ambiente acolhedor para poder ter um melhor desfecho no tratamento dele, né? E aí, o ambiente, né, a primeira percepção do paciente, de verdade, assim que ele chega, é o próprio ambiente mesmo, né? Então, dependendo do ambiente que o paciente esteja enxergando, isso vai transmitir confiança, né, no primeiro momento ou não.
Então, se o paciente chega em um ambiente que está desorganizado, que está sujo, aparentemente sujo, ele não vai confiar naquela instituição, né? Isso é meio óbvio. E aí eu posso trazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas quem nunca viu aqueles memes, né? Na verdade, nem é meme, é real. Da Índia, né? Aquelas comidas indianas de rua. Imagina, trouxe essa comparação esdrúxula, porque, de fato, quem é que confia naquelas comidas, né? Quem é que confia? Ninguém. A gente vê vetores passando do lado, as unhas enormes, né? A própria higiene do profissional que está lá fazendo a comida está comprometida. Então, assim, é um contexto geral. Então, por mais que o ambiente de saúde ele esteja na sua capacidade máxima de atendimento, mas se ele tem uma organização, uma limpeza, né, um processo bem estruturado, ele realmente transmite a confiança necessária aí para o paciente, né? E isso já reflete no próprio tratamento do paciente. Quando o paciente se sente bem, ele automaticamente, né, isso quando a gente pensa em neurociência mesmo, né? Então, automaticamente o paciente ele tem um bem-estar físico, tá? Então, quando a gente fala em ambiente limpo, está associado com qualidade, né? Geralmente eles associam com a qualidade e segurança daquela instituição, como eu já comentei com vocês. E há muito tempo atrás a higiene já era conhecida aí, né, como um dos pilares principais aí para controle de infecção. E quando a gente pensa no histórico aí de controle de infecção, quem é enfermeiro sabe da Florence, né? Então, desde sempre, né, aí nos meados do final, do início aí do século XX, a Florence já começou a organizar aí, né, desde da estrutura de saúde, né, que ela trabalhava, a epidemiologia das doenças, e pensando em ambiente, ela via a questão de luz no ar, né, então ela abria janelas, ela deixava o ambiente claro, o próprio calor, como é que está o calor daquela unidade, está muito quente, está muito frio, e a própria higiene e a limpeza daquele ambiente. Então, desde o do início aí do século XX, a Florence já tinha esse cuidado. E aí eu trouxe a Florence como exemplo, tem outros diversos exemplos, mas a Florence, quando a gente pensa aí num cuidado assistencial, ele não só compete a cuidados clínicos, a cuidados de processo de assistência direta ao paciente, né? Porque a higiene ela está contemplada também no processo de enfermagem, né? Eu estou trazendo enfermagem como o maior corpo da instituição, tá? Quando a gente fala em enfermagem, né, é importante também citar aí a lei do exercício profissional, né? Quando a gente pensa na lei do exercício profissional do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem, já está bem descrito na lei a responsabilidade que esse profissional deve ter quanto prevenções de infecção em todos os aspectos, e ele cita especificadamente lá a limpeza do ambiente, a organização e limpeza do ambiente. Então, está bem claro aí, desde a formação desses profissionais, enquanto respeito mesmo, né, a profissão, né? Quando a gente pensa em instituições acreditadas, né, tem vários hospitais que já têm manuais aí de acreditação, o paciente no centro do cuidado. Nesse ano, a gente trouxe no nosso workshop a visão, o olhar do paciente, tá? Então, essa sessão clínica de agora já está dando abertura aí para esse workshop. É, nós teremos algumas sessões e em todas elas a gente vai falar a mesma linguagem para dar oportunidade para todos os profissionais participarem, mas o objetivo principal desse workshop é entender a perspectiva do paciente, a experiência dele no cuidado, e aí está tudo relacionado aí também com a higiene do ambiente, tá? Então, a gente fez uma entrevista com um dos pacientes, que a gente tem um paciente muito antigo aqui no hospital, a gente fez uma entrevista com ele e a gente perguntou em relação à higiene do ambiente. Como é que ele se sentia, o que é que transmitia a higiene da experiência dele aqui no hospital. Então, o paciente era membro do conselho consultivo, então ele trouxe diversas oportunidades. Então, eu acho que é importante a gente destacar, a gente precisa trazer o paciente para o nosso lado, para o nosso favor, né? Para identificar oportunidades de melhoria ou até mesmo para melhorar o que já está bom mesmo, né? Para deixar cada vez melhor, reforçar aquele processo. Então, a perspectiva que ele trouxe foi muito interessante, porque ele trouxe desde a cordialidade do profissional. Ele não falou somente da técnica da limpeza, mas ele trouxe desde a cordialidade do profissional, desde a educação, a vestimenta, e ele trouxe o quão isso trazia de impacto para ele, né?
Então, ele começou a ver, inclusive, como ele passou diversos setores aqui do hospital, ele começou a também trazer a diferença que era o cuidado na unidade X e Y, né, que mudava, se não mudava, quais eram as oportunidades que tinham pontualmente. Isso foi muito legal. E é isso que vai trazer aí de bagagem para a gente conduzir esse workshop durante essa semana. E aí, pensando em prevenção de infecção, né, eu não estou falando nada muito clichê no sentido de técnicas de limpeza, o quanto a higiene, de fato, ela é importante para a prevenção de infecção, né, porque isso todo mundo já sabe, mas é para a gente tentar pensar um pouquinho fora da caixa o quanto esse paciente ele pode nos trazer, né, de oportunidades quando a gente realmente dá ouvidos e tenta entender a perspectiva dele. Porque a perspectiva dele, às vezes, é diferente do que a gente projeta mesmo. Às vezes, o paciente ele quer cheiro, ele quer um ambiente muito cheiroso. A gente sabe que na padronização a gente não pode ter muito cheiro e tem alguns motivos específicos, né? O paciente quer ver brilhando, se não estiver brilhando, não está limpo. Tem paciente que quer trazer o próprio saneante, né, doméstico para o ambiente hospitalar. E é papel nosso, né, eu falo nosso, seja profissional da higiene, da enfermagem, multiprofissional, de orientar sobre a complexidade que é um hospital e o porquê é realizado daquela maneira, né? Eu acho que a gente tem que partir do ponto de mapear o processo, né? Quando a gente consegue mapear o processo, ir na ponta, verificar como é que está acontecendo, a gente consegue identificar a chamada área cinzenta. A gente chama de área cinzenta aquelas áreas que não estão contempladas na higiene. Então, por exemplo, a higiene foi lá, o pessoal da equipe da higiene foi limpou, a enfermagem em seguida limpou, e aí ficaram algumas superfícies que não foram limpas. Essa superfície a gente chama de área cinzenta. Quando a gente consegue mapear essas áreas cinzentas, a gente consegue ver também, a gente consegue ter a oportunidade de fazer uma revisão do nosso processo, definição de papéis e responsabilidades e a própria integração entre as equipes, porque quando a gente não tem integração entre as equipes, a gente não tem sucesso nessa higiene, né, e, consequentemente, na prevenção de infecção. E aí, pensando aí na integração, né, a gente vem validando alguns processos de higiene, né, nesse movimento aqui internamente, e a gente realmente está nessa linha aí de integração entre os setores, porque às vezes fica aquele jogo meio que de empurra, não é minha responsabilidade, eu não limpei por isso, porque não é minha, mas e o paciente, né? Se o colega não fez o papel dele, mas vai ficar sem fazer, a gente tem que pensar no paciente, aí o resultado é para ele. Eu faço pontualmente, a gente revisa o processo depois, vamos fazer, vamos pensar, vamos nos colocar no lugar dele, né? E aí, pensando nessa revisão de processo, eu vou passar para a Lide, né? A Lide está à frente aí de práticas assistenciais, exatamente pensando aí na integração não só da equipe de higiene, também na equipe assistencial, como apoio aí para a gente conduzir a melhor maneira da higiene. Obrigada, Jara. Em primeiro lugar, obrigada a todos pelo convite, a Mai, o time do SCIH, em especial a Jara. Eu tinha uma linha de raciocínio aqui, mas talvez eu vou começar de trás para frente, pegando o gancho da Jara quando ela fala em relação à confiança do paciente. Então, o ambiente higienizado, limpo adequadamente, ele traz um bem-estar, ele gera confiança do paciente para com a instituição e vai além disso, a fidelização desse paciente para com o serviço de saúde. Se a gente não tiver essa confiança, que é o primeiro passo, a primeira etapa, seguindo aí pela fidelização, a gente pode ter um impacto financeiro muito grande para a instituição de saúde e para o hospital. Então, pegando o gancho da Jara nessa questão da confiança. Em relação a protagonismo, né? Então, todos os profissionais ele tem o seu papel importante no cuidado na assistência ao paciente, no cuidado à saúde. Então, por exemplo, quando a gente fala no giro de sala, no giro de leito, o cirurgião é extremamente importante para a cirurgia acontecer. Mas se eu não tiver o profissional de higiene que faça a limpeza da sala, a cirurgia não vai acontecer. Então, cada profissional tem o seu protagonismo. E a gente precisa desenvolver essa consciência situacional em todos os profissionais de saúde, começando por nós assistenciais, liderança também, para que a gente desenvolva esse senso de pertencimento do time da higiene, do time da engenharia clínica, do time da manutenção, porque se eles são protagonistas também no cuidado da saúde. Cuidar do ambiente é também cuidar da saúde. E eles fazem parte da equipe do cuidado. Sem eles, as coisas não vão acontecer.
Então, é importante nós desenvolvermos essa consciência situacional e desenvolver esse senso de pertencimento nessas equipes que são protagonistas também no cuidado. E como que a gente desenvolve isso? Através do reconhecimento, as rotinas têm que estar descritas, têm que estar claras. O porquê que eu uso X produto para fazer aquela higiene daquele ambiente, o porquê que eu uso tal técnica para fazer. É importante que esses profissionais, eu sei que a gente está focando muito na higiene aqui, então eu vou para esse viés realmente da higiene, os profissionais precisam entender o porquê que tem que ser naquela técnica. Se a gente não entender o porquê, a adesão vai ser ruim, vai ser mais baixa. Então, é importante ser claras as informações, o porquê usar aquele produto, o porquê usar aquela técnica, o quanto isso previne de infecção, e reconhecer os profissionais, principalmente da higiene, como profissionais da assistência à saúde, fazem parte também da equipe que presta assistência à saúde. Através, então, de rotinas, de protocolos bem estruturados, bem definidos, de mapeamento de processo, como a Jara falou, de a gente pegar os pontos mais críticos, mas envolvê-los também, melhorar a comunicação com esse time. Por exemplo, envolvê-los no safety huddle das áreas. É importante trazer o time da higiene. Ele precisa saber o impacto, por exemplo, se ele não liberar o leito naquele X tempo, o impacto que isso vai ter no pronto-socorro, no centro cirúrgico, desenvolver realmente essa consciência situacional da importância do papel desses profissionais na assistência à saúde. E daí, quando a gente cita em relação a ambiente e superfícies, aí vem o papel também da enfermagem. Então, uma coisa que a gente vem trabalhando aqui numa jornada aqui no 9, junto com o time de operações e dentro do planejamento tático de enfermagem equipe multi, primeiro essa integração, né, Ezequiel, que está sendo um valor agregado muito grande, e o outro ponto é a responsabilidade da higiene do ambiente é de todos nós, não é só do profissional de higiene. A responsabilidade de um equipamento que está quebrado, que não está em condições de uso, não é responsabilidade só da engenharia clínica, a responsabilidade é de todos nós. Então, a gente vem nessa jornada do desenvolvimento desse senso de pertencimento, que a questão do ambiente é a responsabilidade de todos nós profissionais, colaboradores do Hospital 9 de Julho. Então, e está agregando muito valor, né, Ezequiel? A gente vem nessa jornada, diversas frentes estão sendo trabalhadas para a gente desenvolver realmente esse senso de pertencimento. E quando a gente fala de superfícies, a gente sabe, isso é comprovado aí pela literatura, enfim, a Jara é muito mais conhecedora do tema do que eu, mas a gente sabe que uma superfície não bem higienizada, não bem desinfectada, a gente proporciona a criação de patógenos, e esses patógenos desenvolvem infecção no paciente. Isso é um diferencial, por exemplo, no tempo de internação desse paciente, que muitas das vezes ele interna para tratar aquela doença, aquele CID específico, mas se ele adquire uma infecção dentro do hospital, até provavelmente uma infecção grave, o tempo de internação vai ser mais prolongado e ele pode ter até um desfecho catastrófico. Então, realmente, é algo crítico, é algo que a gente precisa desenvolver. Acho que essa sessão clínica aqui é um chamamento para todos nós olharmos com mais detalhes em relação à higienização do ambiente e desenvolver esse senso de pertencimento, que é a responsabilidade de todos e não só do profissional de higienização. E o mais importante, reconhecer esses profissionais, seja ele da higiene, da engenharia, da manutenção, como profissionais também da assistência à saúde. Perfeito? Então, cuidar do ambiente é cuidar da saúde. Olá, bom dia. Pensando já na hotelaria hospitalar, mesmo, né, no impacto disso para a experiência do paciente. Primeiro, a hotelaria hospitalar ela passou a ter mais valor, mais evidência dentro da instituição de saúde em meados dos anos 90, quando foi visto que a importância, o quanto que o ambiente influenciava na experiência do paciente, no tratamento e o como que isso se desenvolvia ao longo da permanência dele aqui dentro da instituição. A partir desse momento, foi quando se começou a olhar para todos esses setores da operação e viu a importância que eles têm para uma boa recuperação, para manter o ambiente e essa confiança no tratamento também. E percebemos que a percepção do paciente, a primeira percepção que ele tem ao chegar na unidade, faz toda a diferença
até mesmo para adesão do tratamento, como ele vai, a receptividade dele às informações, porque o hospital ele deixa de ser somente um ambiente que se fala do cuidado assistencial, mas ele passa a gerar essa experiência que tem o impacto não só para ele, mas como para o acompanhante também. Então, a partir desse momento, quando nós pensamos na experiência do paciente, nós vemos o quanto que é preciso termos ali uma equipe, como já foi falado, uma equipe integrada, uma equipe que conversa entre si, porque tudo isso é o que reflete para o paciente e ele vai ver, nossa, essa é uma instituição em que eu posso confiar, essa é uma instituição em que eu consigo ver, sim, que eu estou sendo bem cuidado e eu vou ali estar presente, eu vou ali estar confiante nesse processo e depositar a minha saúde a essas pessoas. Como a Jara já mencionou sobre o conselho consultivo, eu não sei se todos aqui têm um conhecimento, mas o conselho consultivo ele é um momento em que alguns pacientes são selecionados para poder falar de pontos que são levados a eles, desculpa, estou bem nervosa, gente. Desculpa, foi a primeira vez que eu estou apresentando assim, eu estou bem nervosa. Mas o conselho consultivo, ele é um momento onde os pacientes eles têm a oportunidade de falar sobre detalhes da operação, o que eles acham que podem melhorar, o que pode ser diferente dentro aqui da unidade hospitalar. E através do conselho consultivo, as ações são tomadas, as práticas são levadas em práticas, pensando ali na melhor experiência do paciente, na melhor qualidade do serviço, para que nós possamos oferecer com qualidade e excelência e ter um bom impacto na vida de quem passa aqui conosco. A limpeza, o time o ambiente limpo, bem organizado, ele reflete totalmente ali no nosso NPS, reflete totalmente na satisfação do cliente. Como supervisora ali da hospitalidade, eu estou muito perto dos pacientes também com o meu time e vemos o quanto isso faz a diferença, a importância disso no dia a dia de cada um. O paciente, recebemos muitos relatos, às vezes, da higienização, entramos em contato sempre ali com o time da governança, solucionamos os apontamentos e desenvolvemos aí para que tudo ocorra bem e o paciente fique sempre muito satisfeito. Acho que é isso mesmo. Quem nunca foi paciente, né? Todo mundo, eu acredito que já tenha passado por essa experiência, né? Mas quando a gente é da casa, às vezes a gente fica um pouquinho, eu diria que meio que acostumado com os processos que a gente vê no dia a dia, a gente não consegue enxergar a fundo o que acontece na instituição que a gente trabalha. Nós enxergamos muito bem na instituição que a gente vai ser paciente. A gente consegue identificar rapidamente naquele pronto-socorro que está sujo, que está isso, que está aquilo. Mas na nossa instituição, quando o olhar é do outro, é totalmente diferente. Porque naquele momento o paciente está tratando uma doença. Então, eu vou dar o exemplo aí desse paciente em específico que a gente entrevistou, né? A gente ia entrevistar até mais, mas o dele foi muito mais que suficiente. Ele teve 24 internações e fez 22 cirurgias de 2010 para cá, né? Foi um tratamento de um CA de intestino. Então, assim, ele tem muita experiência, né, para poder relatar. Então, ele relatou muita coisa para a gente e foi muito bom, porque isso nos trouxe muitas oportunidades, coisas que a gente nem imaginava, né, de coisas boas também, coisas que podemos melhorar. E trazer o olhar, uma frase que marcou muito foi, às vezes o diagnóstico ele é chocante, claro, mas a maneira que a gente chega no hospital, de como é que a gente é tratado, de como é que está o ambiente, quando o ambiente é acolhedor, que o ambiente está limpo, né? Está aquele aspecto diferente, as luzes estão amenas, assim, né? mais confortáveis. Isso traz um conforto que a gente termina, como é que eu posso dizer? Não é que eles esquecem, é acolhido. Não é que ele esquece do diagnóstico, mas eles se sentem acolhidos, né? Como se a gente tem que fazer com que o ambiente seja, nunca vai ser o de casa, obviamente, mas o mais confortável possível, com que eles sintam de fato em casa. O ambiente do TI é um mundo à parte, né?
A UTI, ele também passou por UTI, obviamente, passou por tudo. Ele passou por tudo, 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 tudo. Então, a UTI é um mundo à parte. A gente sabe que a gente precisa de alguns equipamentos que fazem barulho, né, de vários profissionais passando. A gente precisa também pensar, que eu acho que vem até muito antes da higiene do ambiente, é a higiene das mãos, né? Então, se eu higienizar muito bem o ambiente e as mãos não higienizar, assim, meio que a gente não está fazendo as coisas, né, pensando aí num contexto geral de prevenção de infecção. Então, de acordo com o ambiente, a gente precisa adaptar para que o paciente fique mais confortável possível. E dentro disso, Jara, que você falou, lembrando que o paciente ele é leigo na área da saúde. Então, ao momento que ele chega aqui na unidade, ele está aqui conosco, muitas vezes o que o médico falar vai ser a verdade para ele, mas ele vai falar daquilo que ele entende. Então, ele entende dentro do que ele acredita, de uma limpeza bem feita, ele entende de um ambiente muito bem organizado. Então, é onde. Sim. Então, é onde ele começa, são os detalhes que ele passa a observar, e é onde surgem os apontamentos, muitas vezes, né? Não, Eu queria pegar o gancho da Jara em relação a essa questão que ela falou. Muitas das vezes acaba sendo a nossa rotina. A gente se acostuma com aquele ambiente. Mas é esse o ponto. A gente não pode se acostumar. A gente tem que virar a chave. Isso tem que incomodar. Então, se eu vejo algo quebrado, se eu vejo lixo no chão, isso tem que me incomodar. Eu não tenho que passar e falar, isso não é responsabilidade minha. Não, é responsabilidade, sim. Quem eu chamo, quem aciono? É um papel que não vai me causar dano nenhum, eu posso agachar e pegar esse papel e jogar no lixo. Então, a gente não pode ficar confortável com esse tipo de situação. A gente tem que realmente virar a chave e entender que a responsabilidade é de todos nós, e não se acostumar. Eu sei, como a Jara falou, é o dia a dia, é o ambiente que a gente vem todos os dias, a gente passa mais tempo aqui do que na nossa casa, isso acaba sendo rotineiro, mas a gente não pode se acostumar, a gente tem que ficar desconfortável com isso. geralmente, as nossas passagens são muito rápidas nos setores, né? Principalmente nos setores de alto fluxo, como pronto-socorro, né? Obviamente, eu estou dando um exemplo de quem não trabalha de fato no pronto-socorro, mas eu trouxe o pronto-socorro aqui como um exemplo que é um mega complexo, né? Muito rotativo. Quantas pessoas não passam por dia no pronto-socorro? E o pronto-socorro ele precisa ter uma operação muito organizada para poder tudo fluir, né? E isso inclui o ambiente, a higiene do ambiente. Um ponto de pronto-socorro é que, às vezes, por exemplo, esse paciente trouxe para a gente como uma oportunidade a alocação dos pacientes. Então, eu sei que ele não entende a parte clínica, ele é leigo, mas ele trouxe um ponto que a gente ficou pensativo, de fato. Esse ambiente, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, onde eles ficam? Eles ficam separados? Como é que é o ambiente, a frequência de limpeza? Porque a gente tem a definição de frequência de limpeza de um pronto-socorro, mas onde fica esse imunossuprimido é diferente. A gente precisa ter esse olhar enquanto controle de infecção, enquanto hotelaria, enquanto governança, né? Então, são várias pessoas com diversos diagnósticos nos mesmos setores, muitas vezes. É uma UTI específica de oncologia? Ok. Mas é uma UTI onde eu estou alocando pacientes que não é daquele perfil. O que é que eu vou fazer de diferente? A gente precisa pensar além, né? Um paciente ele é diferente do outro. Então, a limpeza faz parte do planejamento terapêutico mesmo do paciente, né? Porque a gente precisa livrar ele de danos, né? E aí a Tawane comentou sobre o conselho consultivo, isso é muito legal. O paciente trouxe isso como orgulho de participar do conselho consultivo, né? Onde ele relatou que conseguiu contribuir com muitas coisas. Então, o conselho consultivo para ele primeiro, o conselho consultivo ele é voluntário, né? Então, o paciente ele se voluntaria, ele quer, ele aceita participar. Então, ele já está realmente querendo que aquela instituição, trazer aquele olhar para aquela instituição para que ela melhore, né? Então, o paciente, ele nos colaborou para a elaboração desse workshop, que vai ter 3 sessões, né? Então, nessa 1 hora que a gente vai fazer por período, a gente separou por 3 sessões. O primeiro tema é higiene experience, né? Então, na pele do paciente. A gente vai trazer colaboradores para se sentir na pele do paciente. Vamos trazer o texto que o paciente trouxe. A gente vai fazer a narrativa desse texto.
e vai fazer todo o ambiente, vai fazer a imersão desses profissionais no ambiente que o paciente relatou. Então, a imersão não é só na narrativa do paciente, mas a imersão do que o paciente sentiu, seja de auditivo, olfativo, enfim, então, o ambiente real. A gente vai tentar trazer isso, tá? Depois a gente fazer provocações para os profissionais, como é que eles se sentiram, né? Porque às vezes é muito comum, como a Lili também já trouxe, está no nosso dia a dia. Mas como é que você se sentiu agora? Foi isso que o paciente relatou, isso é real. Isso é um paciente real, não é um paciente que a gente inventou, não é um paciente real. Ele viveu isso aqui, viveu no seu setor, ele viveu aqui dentro, né? A segunda sessão que a gente vai trazer como temática é agentes da descontaminação. O que os olhos não veem, o paciente sente. Que, de fato, né, por mais que a gente pareça que o ambiente está limpo, muitas vezes ele não está, né? Então, eu posso dizer que essa bancada, aparentemente, ela está limpa, né? Mas quanto tempo faz que foi higienizada, né? Então, a gente vai trazer essa imersão também. Vai ser uma simulação de um ambiente completamente real e contaminado, mas contaminado por eles, tá? Então, uma das coisas que a gente até trouxe no último workshop foi meio que provar para aquele profissional que aquilo ali não está limpo, que aquilo está sujo, através da bioluminescência aí com ATP, né? Então, a gente trouxe aí para nos facilitar nessas dinâmicas. E o último ponto, nós vamos fazer higiene. Gabi, qual é o outro ponto que eu esqueci agora? São 3. Enfim. Então, a gente vai trazer realmente a imersão desses pacientes, desses profissionais para viver a realidade do paciente. Quê? Ah, sim. Aí, como eu falei sobre a zona cinzenta, que isso aí é um caos, né? Nossa, é a dor de cabeça do controlador de infecção, da governança, da todo mundo. É a dor de cabeça, é o tendão de Aquiles. É quem limpa o quê, quando e como, e por quê, né? Então, como eu comentei no início, para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa entender como é o comportamento da nossa instituição, né? Se a gente não entende o comportamento da nossa instituição, como é que está hoje? Não é só perguntar ao dono do processo, é ir lá ver o processo. Fica lá, acompanha, identifica os pontos. E aí a gente às vezes fica surpreso com pontos que são de alto toque, que a gente chama, superfícies de alto contato, que são maçanetas, grade de cama, interruptor, chamada de enfermagem. Tudo isso são superfícies chamadas de alto toque, que precisa ter um cuidado especial. Não é só aquela concorrente 2 vezes, 3 vezes por dia. Tem que fazer a higiene com periodicidade aumentada. E aí, quando a gente faz esse acompanhamento do processo, a gente identifica que tem algumas zonas cinzentas que são superfície de alto toque. A gente fica desesperado. Essa é a palavra. Meu Deus. Então, assim, acompanha o processo, identifica as áreas cinzentas e faz acordo entre as áreas. Não existe na literatura algo muito bem definido quem limpa o quê. Vai depender muito da instituição, como é a rotina, quais são as áreas. A instituição permite ou não a higiene, limpar equipamento? Como é que está esse contrato, se a higiene é terceira? A higiene é própria? Eu posso? Não vai danificar? Qual é o risco? Qual é o benefício? É muito particular de cada instituição. Mas, para isso, eu preciso mapear primeiro, eu preciso identificar essas áreas, preciso validar a limpeza, porque só a gente definir tudo e depois deixar rolar, né? A gente precisa ir lá e verificar se a limpeza está correta, porque uma coisa é a gente orientar uma pessoa da higiene, enquanto a higiene ela é formada para isso. Então, desde que ela entrou na instituição, desde a integração, a pessoa é imersa naquele mundo de higiene, como limpa, como deixa de limpar, quais são os produtos. E o pessoal da enfermagem? E a equipe multi? São treinadas? Elas sabem? Quem sabe aqui? Quem é da assistência que sabe a técnica da dobra dos paninhos? Quem sabe? Quem já ouviu falar?
Não, isso é muito normal ninguém saber mesmo, porque a gente termina, eu vou colocar também contraponto em relação ao controle de infecção. O controle de infecção pensa muito na higiene. Equipe de higiene, equipe de treinamento, equipe de higiene, treinamento, equipe de higiene. E a higiene é só feita pela equipe de higiene? Não. A área do paciente, a área que contempla o paciente, que é ali a cama, a mesinha que está próximo, né? Aquela ali, que a gente chama de área do paciente, quando é concorrente, é a enfermagem que faz. A enfermagem é treinada, a técnica correta, unidirecional, porque senão a gente vai estar contaminando o ambiente em vez de estar limpando. O produto que está utilizando, para precauções, muda, não muda? Qual é a rotina da sua instituição? Então, a gente precisa sair um pouquinho da caixa, assim, pensar além da equipe de higiene, porque senão a gente vai viver passível de surtos, né? Porque a maior parte desses micro-organismos que ficam vivinhos aí, só esperando uma brecha, né? Só esperando um hospedeiro susceptível, são exatamente esses micro-organismos que são multiresistentes. Por exemplo, tem micro-organismos que ficam até 46 meses só esperando alguém vir, né? E se contaminar, e aí desenvolver infecção, quando o hospedeiro ele é susceptível, quando a gente pensa aí na cadeia de transmissão de infecção. Então, assim, 46 meses são quase 4 anos, 3 anos e alguma coisa. É muito tempo. É muito tempo para um bichinho estar lá vivinho, só esperando a oportunidade. Então, assim, a gente precisa pensar além, né? Eu digo até que a enfermagem, não só, né? A gente precisa também trazer o protagonismo para a enfermagem, né? Porque a gente só traz o protagonismo para a equipe de higiene nesse sentido, mas a equipe de enfermagem, principalmente. A físio manipula equipamento, limpa após, limpa antes. A engenharia clínica, como a Lide comentou, quem é que limpa? A engenharia limpa antes de entregar o material para assistência? Eles são capacitados para isso? Eles têm material para fazer? Ou eles usam o que eles acham que deve usar? A gente precisa mapear tudo, tudo, né? Imagina a engenharia clínica entrar com equipamento dentro da sala cirúrgica. Quem limpou? Alguém perguntou se limparam? Um microscópio para a cirurgia neuro. Já se perguntaram? É muito complexo. Eu estou trazendo isso como reflexão mesmo, para a gente tentar mapear o máximo de processo. Então, a gente pega o paciente, né, esse relato do paciente, a experiência dele, para mapear, para utilizar como mapeamento dos nossos riscos mesmo. Não só o mapeamento de risco que a gente já conhece, mas utilizar o relato como mapeamento. Eu sei que o relato ele é posterior, né? Ele é prospectivo. Eu sei que a gente tem que agir proativamente também. E aí, agir proativamente é exatamente já mapeando antecipadamente. Não que a gente não vá usar o relato do paciente, vamos usar, né, simultaneamente, mas vamos considerar, para já, a utilização aí desse mapeamento. Tá? Outro ponto, né, eu estou trazendo várias equipes aqui, a manutenção, né, a equipe de manutenção do hospital. Depois que faz a manutenção de uma parede, de um ar-condicionado, como é que está essa integração na higiene? A periodicidade está igual? Por exemplo, eu, na minha instituição, defini que vai ser terminal a cada X dia numa unidade crítica. A manutenção também sabe disso para fazer o que deve ser feito em relação à atribuição deles? Está de acordo com o cronograma deles, a nosso cronograma, né, em relação à área crítica? É muito pormenor, é muito mais além do que a gente pensa só de higiene, né? Então, é uma reflexão realmente para a gente ficar atento, né? A gente já viu várias notícias aí, e a internet está para isso, né? Cada vez mais a facilidade aí de todo mundo ter conhecimento. Então, divulgação nas redes sociais de hospitais que fecham por surtos hospitalares. Todo mundo está passível a isso. Não é só hospital público, não é só SUS, né? Todo mundo está susceptível a ter surto. Então, esses surtos geralmente são... a primeira coisa que a gente pensa é higiene de mãos, higiene do ambiente. A primeira coisa, né? Acho que é isso. Ô, Jara, você falou dessa questão da engenharia e eu me lembrei de uma cena de uma série que tem no Netflix, que eu não vou lembrar o nome agora, a Ellen, acho que lembra, a Ellen está online, mas traz justamente isso. O equipamento ele foi contaminado para a engenharia fez né, toda
a técnica, enfim, toda a manutenção do equipamento, voltou para o uso e não fez nenhum tipo de higienização, desinfecção e contaminou todo o hospital, todos os pacientes, profissionais, enfim. Não vou lembrar agora qual foi a contaminação, mas eu me lembrei claramente dessa cena que você falou, é uma série do Netflix. A Jara trouxe detalhes aqui de cada processo, mas como a gente, quais ferramentas, quais métodos a gente pode utilizar para fazer a gestão desses processos, né? Então, a Jara já trouxe algumas ferramentas, o mapeamento, a descrição de rotinas e protocolos que estejam claros para todo mundo, quais os papéis e responsabilidades de cada profissional, isso tem que estar claro. Então, uma falha, a gente, como qualidade de segurança, né, Mai, é um ponto que a gente sempre bate muito na tecla, a gente é até repetitivo. Quando a gente vai descrever um protocolo, uma rotina, a gente não tem que descrever com a liderança, a gente tem que descrever quem está na ponta. São eles que sabem detalhe daquela atividade, são eles que sabem as fragilidades. Então, envolver o profissional. Quando a gente for descrever uma rotina, um protocolo, envolver os profissionais que estão à beira-leito, que fazem realmente aquela atividade, pois eles sabem detalhes daquela atividade. Então, outras ferramentas também, a comunicação ela tem que ser clara para todos. E uma ferramenta que a gente tem, que a gente pode utilizar muito aqui dentro do nosso hospital, é o Safety Huddle. É uma ferramenta muito rica e que a gente precisa envolver esses profissionais. Então, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, quais são os protagonistas? A engenharia clínica. Não faz sentido eu fazer Safety Huddle se eu não envolver a engenharia clínica. Sem eles ali, o centro cirúrgico não gira, não roda. Assim como o time da higiene também. Então, a comunicação, a gente precisa consolidar, precisa desenvolver e precisa envolver esses profissionais nesses fóruns, nesses ritos. Então, ritos bem estruturados para a gente discutir o tema. Enfim, essa sessão clínica, como a Jara trouxe, traz esse convite para a gente olhar com detalhes, né? Atenção aos detalhes a esse processo de ambientação. Nos deu essa oportunidade hoje, né? Queria abrir para perguntas. Alguém tem? Eu vou falar, espera. Apenas a Cristiane Schmidt, a dona toda-poderosa da higiene do ambiente. Falei. Minha chefe. Na verdade, assim, é um comentário, não é uma pergunta, né? Assim, acho que, primeiro, ratificar a fala de todos da mesa aí quanto à importância da higiene ambiental, né? Acho que vem super a calhar e é um assunto sempre atual, né? A gente aprende e ainda não aprendeu tudo, né? E quando a gente faz um retrospecto da história, é isso que a Jara colocou, né? A gente tem várias etapas aí da higiene e do ponto de vista de controle de infecção, desde a etapa de que era tudo, depois era nada, e agora a gente está vendo que sim, não é tudo e não é nada, mas a gente tem uma grande parcela aí quando a gente pensa em infecção relacionada à assistência à saúde. Mas eu queria colocar um destaque a mais aqui, que assim, quando a gente fala em higiene em aspecto, numa inspeção visual, por exemplo, na satisfação do paciente, mesmo no que se refere à infecção relacionada à assistência à saúde, às vezes a gente tem alguma evidência talvez mais palpável, né? Mas eu acho que tem um aspecto que vem sendo falado muito recentemente, que é a resistência microbiana. E nesse aspecto, assim, é uma coisa silenciosa que muitas vezes o paciente tem contato, ele se contamina, se coloniza, vai para casa e a gente nem sabe disso, né? Então, quero dizer que tem algumas coisas que ainda são pouco palpáveis, mas que também têm uma importância grande. E aí também quando a gente pensa em higiene de mãos. Boa tarde, bom dia. Uma dúvida em questão das rotinas e protocolos de cada função, de cada funcionário da limpeza, ou da enfermagem, ou da engenharia. Tem algum lugar que a gente pode estar pesquisando? Como a gente comentou, a gente está nesse processo de revisão de tudo, tá? E uma coisa que vai facilitar muito para vocês eu até comentar, já era a minha próxima fala mesmo, para facilitar o entendimento, né, e trazer algo mais visual
Primeiro fica na plataforma do Interact, onde fica todos os documentos, tá? Mas Respondendo as hoje perguntas. tem ou não? Tem, mas está sendo atualizado, então vai mudar, tá? Então, hoje tem, mas até o momento vai ser seguido esse, porém, muito brevemente, talvez aqui no máximo 1 mês, 2 meses, a gente já vai estar lançando aí as novas rotinas que está sendo discutida nesse momento, tá bom? E no caso, as rotinas é por especialidade, alguma coisa assim ou não? Não, a gente vai fazer rotina peculiar de algumas áreas, porque, por exemplo, se eu fizer uma rotina para UTI, a UTI é um contexto, né? A unidade de internação é outro. Então, a UTI oncológica vai ter algum diferencial? Então, a gente está vendo esses de áreas críticas, né? Separando as áreas críticas e, de fato, tendo um olhar mais diferenciado. E a gente vai facilitar, por quê? Porque a gente vai fazer infográficos. Hoje, a gente já tem um infográfico, já há um tempo, do centro cirúrgico. Então, vai ter a imagem do centro cirúrgico, hoje já tem há um tempinho já, e aí vai ter a imagem do setor, e vai ter a identificação de onde vocês higienizam. Então, por exemplo, a equipe de higiene é a bolinha vermelha, a equipe de enfermagem é a verde, um exemplo, tá? Então, vai ter isso no documento, que vai facilitar demais para vocês, porque aí vocês vão identificar o que, de fato, vocês vão higienizar. Outra coisa importante, até como resultado desse workshop, porque o workshop ele já traduz aí que a gente precisa ter um produto final dele, né? A gente precisa produzir nesse workshop, a gente precisa de um resultado. E aí vocês vão nos ajudar com esse resultado. Então, vai ter uma surpresa aí no final das sessões do workshop, que vocês vão produzir melhorias baseada no relato do paciente. Então, vamos ter aí uma saga aí de projetinhos de melhoria aí, conduzido por vocês. Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta. Hoje tem, a gente está seguindo o que tem hoje, mas estão sendo todas revisadas, tá? E aí, com os infográficos, vai facilitar para que vocês identifiquem. Claro, o hospital é muito grande, né? Até para capacitar todo mundo, orientar em relação a produtos, a técnicas. A gente vai começar com esse workshop orientando, por isso que a gente pede para que vocês venham nas outras sessões, porque essa sessão clínica é um pouco diferente do que vai acontecer nos demais dias, mas já é o início da capacitação das novas rotinas, tá bom? Só complementando, hoje a gente tem o sistema de gestão de documentos, né, que é o Interact, que está disponível em todas as áreas de trabalho. E nos painéis de gestão Avisa, se vocês olharem, sempre tem um informativo mensal, que é de todos os documentos que foram atualizados. Então, esses possivelmente entrarão lá. E a gente tem um QR Code lá que dá direto ao sistema do Interact da busca. Não é só de higiene, mas é um meio fácil aí para vocês buscarem também. E não precisa de login, tá, gente? É só entrar lá e buscar. Tem uma pergunta ali. Não, deixa eu só ler aqui, ó, do chat, que é como vocês fecharam os acordos entre TI, engenharia, hotelaria e higiene quanto aos protocolos de prevenção de IRAS, quanto às informações ligadas às precauções de isolamento e higiene ambiental? Eita, Mari do céu, hein, filha? Eu vou passar a palavra para... Brincadeiras à parte, mas eu vou passar a palavra sim. Mas eu só queria fazer um comentário em relação a isso. Fácil não é, né? Imagina, um monte de gente pode fechar acordo, mas esse acordo ele precisa estar formalizado, precisa estar sendo discutido, a gente precisa revisar, acompanhar, certo? O que é que acontece? Uma dessas revisões que a gente fizeram, né, eu estou fazendo parte agora, junto com o pessoal do centro cirúrgico, faz parte do planejamento tático da enfermagem, né? Ele nasceu através disso. Então, ele foi todo conduzido e os acordos também fechados nesse planejamento. Eu vou passar a palavra para a pessoa que fechou os acordos. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar aí a iniciativa. Acho que é um momento muito especial para nós. E respondendo essa pergunta mega importante, já vendendo peixe, né? A gente entendeu que não era só a questão de rever as rotinas e disponibilizá-las, né, o documento nas plataformas correspondentes, mas sim também provocar algo cultural. Porque tudo que a gente está discutindo aqui, né, nessa abertura, ela está muito atrelada a tipo de comportamento, né, a escolhas. Então, eu sei o que devo fazer, mas o que me motiva? Por que eu faço? Então, uma provocação também que
que eu gostaria de fazer é por que que a gente usa cinto de segurança no carro? O que que te motiva? É a multa ou é de fato a sua segurança? Então, é a repreensão do chefe, do processo, do protocolo está sendo negligenciado, ou é de fato o compromisso que você estabeleceu com um propósito ao qual a sua função, a sua atividade, ela exerce? Então, a gente está discutindo muito sobre isso. E, naturalmente, a gente precisaria, em algum momento, transformar essas rotinas em algo comportamental, numa decisão única, generalizada, em algo que a gente cria um ambiente tão hostil, no bom sentido, de que se eu me sinta mal de não usar, de não fazer o correto, de não... então, a questão, a nossa estratégia para esses acordos foi disseminar cultura. Então, dentro do planejamento tático da enfermagem, nós selecionamos aí um time com um representante de cada área. Então, lá temos as engenharias, né? Tanto a civil quanto a clínica. Nós temos a equipe de educação, de prática, justamente para disseminar essa cultura. A nossa estratégia é que, a partir dos documentos, daquilo que norteia a gente para as práticas e os protocolos, a gente cria mecanismos de disseminação de cultura, então de sensibilização, de momentos, inclusive como esse workshop, mas algo mais frequente, numa constância, num ritmo, numa tocada diferente, e que isso translitere também para a integração dos novos colaboradores, que isso vire trilha, que isso vire cursos obrigatórios, e que também corresponda aí a outras questões que a gente mira como objetivo da instituição, inclusive certificações em que regem aí o nosso planejamento tático, que está o Planitree, enfim, tem outras questões de ISOs também que a gente tem pleiteado. Então, essa é a nossa estratégia. Lá no CME, a gente faz terminal aos sábados. Consultório, médico, a sala de procedimento, onde acontecem as cirurgias, e a gente evidencia num caderno. Os enfermeiros assinam, o técnico que fez a higiene assina. Eu não sei se no Interact tem alguma coisa falando lá de consultório, das macas, os focos, marca-passo que a gente tem lá, né? Então, não sei se... Eu não olhei o documento, então eu não tenho certeza se tem. Mas eu acho que se não tiver, seria bom incluir. Posso? Oi, bom dia. Sou Patrícia, supervisora na governança. Também quero parabenizar esse momento, porque é muito rico essa discussão. E respondendo à sua pergunta, acho que vai muito de encontro com o que a Jara vai trazer dentro desse workshop, né, esses pontos, né, cinzentos, né, áreas cinzentas, como ela diz, e que vão ficar mais relevantes para toda a equipe, né? Mas hoje, em relação a evidências de limpeza, né, para validação se realmente foi realizado, são essas que vocês assinam, né, do que realmente aconteceu. Eu quero trazer, né, para esse workshop uma vivência que a gente está tendo aqui no 9 de julho, que está sendo muito legal. Começou com o ritual da oncologia, né? Não só por causa da certificação FACT, mas olhando para a NPS, que traz muito a hospitalidade, né? A experiência do cliente. E a gente começou num grupo multidisciplinar, né? Então, assistência, nutrição, nós da governança, né? E outras áreas. E a gente viu quanto, né, relatos do paciente trazem muitas oportunidades de melhoria dentro da satisfação e do nosso processo, né? O que começou com um simples fato, né, a refeição que não chegou, a limpeza que ele entendeu que não foi satisfatória, e a gente começou a abrir muito, né, todas essas áreas nessas discussões, e a gente viu o quanto a gente precisa disseminar essas informações. Então, trazendo um pouco do que o pessoal trouxe aqui, nossa, quem limpa o quê? Né? Como é um cronograma de limpeza programada de uma área? Você sabe o dia que ela acontece?
Você sabe o que você precisa fazer para que ela aconteça, né? Você consegue visualizar se ela realmente aconteceu? Qual a data que ela aconteceu? Qual a periodicidade? Então, não tem jeito, né? O impacto da higiene na recuperação do paciente é papel de todos, todos. E, né, a Liza, né, está aqui comigo. A gente tem feito esse trabalho e a gente viu o quanto o NPS melhorou, né? Até simplesmente o simples olhar para a profissional de higiene, né? Se ela se adaptou naquele ambiente, se ela é acolhida pelo time que está ali trabalhando junto com ela, e se ela faz parte daquela equipe. Então, a gente viu quanto a comunicação, o conhecimento, entender os tipos de limpeza, né? Porque a gente fica muito no técnico, né? Mas às vezes quem está na ponta, ela precisa saber o que é uma concorrente, o que é uma terminal, né? Que dia que limpa a geladeira de medicamentos, como é feito a limpeza da copa, quem limpa o quê, né? O famoso micro-ondas, quem limpa o micro-ondas, né? Que a gente sempre encontra, né, sujo. Então, eu trago essa vivência que a gente tem feito aqui no 9, né, através dos rituais, e que isso está se expandindo, eu acho muito legal. E parabenizar mesmo esse envolvimento de todos nessas ações, tá bom? Obrigada pela participação, Paty. Vocês foram falando e eu fui também pegando vivências aqui. Queria compartilhar 2 exemplos, mas até fazendo gancho com esse exemplo que o Ezequiel deu do cinto de segurança e da parte de conscientização e responsabilização que a Patrícia falou. Se você perguntar para mim se eu coloco o cinto para não tomar multa por minha segurança, facilmente eu vou falar que é pela multa. Mas se você perguntar, eu não tenho filho, mas para uma mãe que bota o cinto no filho, é pela segurança. E a gente tem que ter esse mesmo senso com o paciente, né? Ele está sob nossa responsabilidade, ele está sob nosso cuidado, nossa proteção, e a gente deve isso não muito diferente da higiene das mãos, mas com o mesmo sentido aí de entregar um cuidado seguro. E aí me fez lembrar a primeira vivência lá em Goiás, e era a avaliação da ONU, a gente estava passando, e era no último dia de visita, estava ali com o auditor numa unidade de internação, e ele abordou a profissional da higiene. E igual eles fazem, né? Pegando assim qualquer profissional da ponta, e ele virou para ela e falou assim: qual que é a sua função aqui? Que ele queria notar, né? Que era uma profissional da limpeza. Ela falou: salvar vidas. Assim, ele falou assim: se eu tivesse escutado isso no primeiro dia, eu tinha encerrado a visita já. Assim, já. E nessa mesma visita, a gente estava passando, e estava um grupo assim de umas 10 pessoas, diferentes pessoas, e tinha um diretor com a gente. E aí, passando, tinha um papel de qualquer, assim, no meio do caminho. Lindo ambiente e tal. Todo mundo passou, o diretor parou, pegou, alguém que tinha que pegar e jogou no lixo. Ali ele também sentiu a responsabilidade coletiva que tem, né? De pertencimento e de garantir que isso não é uma função única. Eu até, se desse tempo, eu ia perguntar aqui, dar uma provocada de quais são as maiores dificuldades, mas eu tenho certeza que essa colaboração entre as áreas faz o aí para todo mundo dessa questão de responsabilização mesmo. Acho que o nosso tempo foi, né? Bom, então, vou encerrar aqui, agradecer mais uma vez a participação de todos e parabenizar aí pelo evento. Obrigada. Esqueci de falar, mas tem um coffee servido aí fora.